Bem-vindo à nação Draconid. Já faz algum tempo o Imperador Vandaliel Dono. Então, por que você está em uma pose de luta? Perguntou a guerreira Draconid que veio dar as boas-vindas a Vandaliel, a espadachim jovem que foi enviada como representante ao reino Noble-Orc. Conteúdo patrocinado. Pensei que haveria uma batalha para começar, disse Vandaliel. Ah, então foi assim na nação Kijin. Lamento dizer que é impossível para nós fazer o que eles fazem, Robin disse com um sorriso amargo. Talvez fosse um pouco solitário para um convidado da nação ser saudado por apenas uma pessoa, mas na terra dentro da cordilheira da fronteira, tudo fora dos portões das nações era um ninho do diabo onde monstros rondavam. Se um grande número de pessoas saísse para uma grande recepção, havia o risco de monstros invadirem esse evento anormal. Assim, tornou-se costume apenas alguns indivíduos qualificados receberem convidados, como Kidomaru, que esperou sozinho na nação Kijin. Nós, Draconidas, somos uma raça que prospera na batalha, cumprindo o papel de administrar as masmorras que apareceram no lado leste da cordilheira como uma contraparte da nação Kijin a oeste. Mas ensinamos que não se deve participar de lutas desnecessárias, disse Hoven. E um de nossos Elder Dragões Guardiões, o Deus Dragão com chifres de cristal Lioen, enviou uma mensagem divina nos dizendo explicitamente para não lutar contra você. Parecia que Lioen ficou muito nervoso depois de sua experiência de conhecer Vandaliel no reino divino de Mububugenji. Para Vandaliel, no entanto, não passou de uma leve irritação que ele já havia esquecido. Então, que tal uma competição de dança ou um voo acrobático? Se for uma competição de bebida, eu teria que ter Borcos me representando, disse Vandaliel. Não teremos nenhuma competição desse tipo. Competições de bebida são estritamente proibidas, disse Hoven. Parecia que muitos draconidas adoravam o álcool, incapazes de parar de beber até que estivessem em estado de estupor após o primeiro gole. Mesmo com habilidades de resistência, eles continuariam bebendo até que os limites dessas habilidades fossem superados. Assim, formas de beber que encorajavam os outros a beber mais eram proibidas nesta nação. Portanto, não haverá desafios, Vandaliel murmurou desapontado, pois estava ansioso por isso. Mas como sua voz estava monótona como sempre, Hoven não deu atenção a isso. É por isso que os 4 anciãos Draconid esperam que esse tempo seja gasto em discussões e uma refeição juntos, disse ela. Os 4 anciãos Draconid eram os porta-vozes dos 4 Guardian Elder Dragons que protegiam a nação Draconid. Eles eram os políticos que administravam a nação em um sistema parlamentar. Vandaliel percebeu que tinha que atender aos desejos desses políticos. Os 4 anciãos Draconid estão particularmente interessados em discutir a importação de caril em pó, disse Hoven. Pensando bem, eu dei o curry restante para esta nação como um presente após a festa da vitória no reino Noble-Orc, não dei? Disse Vandaliel. Parecia que o curry havia encantado as línguas dos políticos da nação Draconid. Vandaliel, você também pode conduzir diplomacia envolvendo outras coisas além de músculos. Estou orgulhoso de você, disse Darcia. Diplomacia gourmet, suponho, disse Vandaliel. Bem, eu não acho que foi apenas o poder do curry em pó. E assim, Vandaliel recebeu uma recepção calorosa e pacífica na nação Draconid. A masmorra sem nome de classe B que Vandaliel criou como resultado de sua tentativa fracassada de criar uma masmorra de classe A antes de partir para visitar outras nações. Privel, Gizania e os outros que esperavam acompanhar Vandaliel na conclusão do julgamento de Zakart estavam subindo de nível aqui. Esta é uma masmorra de classe B, certo? Perguntou Privel. Deveria ser. No mínimo, foi o que ele disse, disse Gizania. Os dois tinham acabado de retirar a pedra mágica e materiais particularmente valiosos de alguns ciclopes enormes e caulhos. Ruídos de mastigação encheram o ar. A carne e os órgãos restantes estavam sendo devorados pelos zumbis Rapiessage e Yamata, que podiam ganhar pontos de experiência, embora em uma quantidade minúscula, consumindo carne morta. No entanto, eles não conseguiram terminar de comer todos os enormes ciclopes. Eu quero mandíbulas. Kujiji, não o suficiente, presas. Os dois eram zumbis de retalhos, com Rapiessage possuindo os membros de um ogro e Yamata possuindo o torso de uma hidra, mas suas bocas eram de mulheres. A quantidade que eles podiam consumir de uma vez era limitada, e muitos dos corpos superiores de Yamata não tinham presas. Assim, eles enfrentaram dificuldades ao comer cadáveres de monstros crus.
Ciclopes eram monstros de nível 8 que eram considerados uma raça de descendentes dos verdadeiros colossos que se tornaram monstros. Eles tinham mais de 5 metros de altura, possuindo uma quantidade assustadora de força monstruosa e vitalidade, como seria de esperar de sua aparência. Eles eram ferozes e preferiam a solidão, vendo até mesmo outros membros de sua própria raça como inimigos fora da época de reprodução. Assim, eles não formaram grupos para atacar seus inimigos. Isso era verdade para os ciclopes tanto nos ninhos do diabo quanto dentro das masmorras. Era para ser esse o caso, mas os ciclopes nesta masmorra estavam atacando em grupos. Os monstros que aparecem nesta masmorra ignoram os limites do bom senso como se fosse natural fazê-lo. Disse Empusa Muse com um suspiro enquanto limpava o sangue e a gordura de suas foices com um pano. Era um fato bem conhecido que os monstros que apareciam nas masmorras se comportavam de maneira diferente do normal, pois suas mentes eram controladas por outra coisa. Mesmo monstros de diferentes raças cooperariam uns com os outros para eliminar intrusos de fora. Exceto quando ocorreram ataques de monstros, eles não subiram as escadas que conectavam andares diferentes, nem perseguiram ou emboscaram intrusos. Eles não se moviam entre os andares por vontade própria. Eles evitaram as armadilhas e outras armadilhas, sabendo suas localizações por instinto. No entanto, mesmo os monstros que surgiam nas masmorras não tinham suas mentes completamente controladas pela vontade da masmorra. Assim, era impossível para eles se comportarem de uma maneira muito diferente de suas naturezas. Um exemplo desse comportamento impossível eram esses ciclopes, uma raça que supostamente preferia a solidão, formando grupos e usando o trabalho em equipe, embora de maneira pobre. Os monstros estão se escondendo dentro das armadilhas e nos perseguindo pelas escadas. Eles são livres, assim como os monstros naturais, disse Muse, como se reclamasse. Parece provável que a vontade de Vandaliel-sama de que esta masmorra seja uma masmorra de classe A se manifestou na dificuldade da masmorra em ultrapassar os limites de uma masmorra de classe B, disse a Vampire Zombie Isla. Sua análise calma era algo que se esperaria de um vampiro que viveu por dezenas de milhares de anos. Mas no momento seguinte, uma expressão de transe apareceu de repente em seu rosto enquanto ela colocava a mão no peito e olhava para cima. Os monstros que aparecem nas masmorras criadas por Vandaliel-sama não têm alma. É por isso que esta masmorra tem controle total sobre as mentes dos monstros. Em outras palavras, esta é uma parte do julgamento dado a nós por Vandaliel-sama. Essa dificuldade mostra o quanto Vandaliel-sama espera de nós. Ah, meu senhor, vou superar esta provação, então por favor, cuide de mim. Ela declarou, jurando apaixonadamente lealdade a Vandaliel mais uma vez. Isla Dono, tenho que questionar o valor de gritar com uma expressão desagradável no rosto na educação de uma criança, disse Gizania. Isla era uma das pessoas mais fortes e confiáveis do grupo. Ela não seria derrotada mesmo enfrentando vários ciclopes sozinha. Mas ela estava um pouco perturbada, muitas vezes gritando palavras para um Vandaliel que só ela podia ver. Palvina Chan, essa pessoa sempre foi assim? Privel perguntou. Não, ela não gritava assim até ganhar aquela coleira da Van, disse Palvina. Conteúdo patrocinado, então ela sempre foi assim. Ila sempre foi um pouco insana, mesmo quando estava viva, mas conseguiu manter isso sob controle até certo ponto. No entanto, parecia que ela havia perdido todo o controle depois de se tornar um morto-vivo, embora parecesse que sua ex-superior Eleanora não havia notado, já que ela havia meio que ignorado Isla. Aliás, quando Vandaliel estava por perto, Isla perdeu tudo de vista, exceto ele, então sua fala e comportamento tornaram-se quase normais. Por isso Vandaliel era o único que desconhecia sua excentricidade. É incrível que ela seja muito mais forte do que nós. Quando os vampiros se tornam fortes, é normal que eles se transformem em pessoas estranhas como Eleanora e Mayo-san. Privel se perguntou. Não me compare com essa mulher, disse Isla bruscamente, virando a cabeça à menção do nome de sua rival. Parece que você de repente recuperou sua sanidade, disse Muse. Era provável que Eleanora também não quisesse ser comparada a Isla. Aliás, ela estava atualmente com Braga e o grupo Gol, subindo de nível em um andar mais profundo do dungeon. Eles já eram capazes o suficiente para acompanhar Vandaliel para limpar as masmorras de classe A e o julgamento de Zakart. Mas a masmorra recém-criada por Vandaliel parecia ter despertado seu interesse. Só estou jurando minha lealdade a Vandaliel-sama.
Tratar isso como o comportamento de uma pessoa louca é bem, tudo bem, murmurou Isla. Só para ter certeza, continuamos a limpar esta masmorra? Está começando a ficar um pouco difícil para mim. Não estou ferida nem nada, mas sinto muito, disse Palvina enquanto exalava, tendo acabado de limpar o sangue e a gordura do ciclope em sua massa. Não, estou surpreso que você tenha conseguido nos seguir até aqui, disse Privel. Foi incrível que Palvina, que tinha acabado de completar 6 anos de idade e cerca de 9 anos se convertido em anos humanos, fosse capaz de participar da limpeza de uma masmorra de classe B. Nesta idade, até mesmo uma criança nobre ou a criança de um aventureiro de primeira linha recebendo educação especial para crianças superdotadas pode estar lutando contra um único monstro de nível 1 sob a supervisão de um adulto no máximo. Palvina havia participado de uma batalha contra os Ciclopes, contribuindo sem atrapalhar seus companheiros. Mesmo considerando o fato de que ela tinha 3 metros de altura e estava equipada com uma massa Death Iron e um escudo Orixalcum, sua força era surpreendente. Mas não consegui derrotar nenhum deles, disse Palvina. Parar seus ataques com meu escudo foi o máximo que pude fazer. Ainda assim, ela não foi capaz de derrotar nenhum Ciclope sozinha. Parecia que chamar a atenção deles e agir como uma diversão era o máximo que ela podia fazer. Estou lhe dizendo, o fato de poder detê-los é incrível, disse Privel. Acho que mesmo com o escudo Orixalcum, as pessoas comuns seriam derrubadas, disse Gizania. Não receber grandes ferimentos enquanto chamava a atenção de um monstro de rank 8 não era pouca coisa. A força do escudo Orixalcum era um grande fator, mas mesmo sem isso, Palvina tinha uma força inimaginável para alguém de sua idade. Mas a prova de Zacarta é impossível. Também ficou difícil para mim empatar hoje em dia, disse Palvina. Provavelmente seria impossível para ela participar da conclusão da prova de Zacart, uma masmorra de dificuldade ainda maior do que uma masmorra de classe A. Ainda faltava mais de um mês, mas ela havia atingido um limite em seu desenvolvimento. Os muros de desenvolvimento realmente impedem que seu nível suba, não é? Derrotei uma tonelada de monstros hoje, mas não subi um nível sequer, reclamou Palvina. Esta foi a primeira vez que ela encontrou tal parede. Todos, exceto Rapiessage e Yamata, que ainda estavam comendo, deram a ela sorrisos amargos ao concordar. Aparentemente todo mundo bate em várias paredes. Acho que estou no meu segundo agora, disse Privel. Esta também é minha segunda parede, disse Gizania. VA Dono supera com força derrotando inimigos poderosos, então acho que não parecia tão problemático ao observá-lo, mas realmente leva tempo. Paredes de desenvolvimento onde de repente se tornou difícil aumentar o nível de alguém normalmente levavam tempo para serem superadas. Vários meses no mínimo, até vários anos. Houve até mesmo alguns que enfrentaram uma barreira de desenvolvimento por mais de 10 anos. O tempo necessário para superá-los dependia de talento e trabalho árduo, e se o indivíduo era abençoado com a oportunidade de fazê-lo, é natural que seja problemático. Se eles fossem superados facilmente, não haveria aventureiros neste mundo queimando e se aposentando na classe D. Mas você tem Vandaliosama com você. Você pode definitivamente superá-lo. O resto de vocês também, disse Isla, encorajando Palvina, Privel e os demais com ensinamentos do mundo exterior, como seria de se esperar de um veterano. De fato, como eles receberam os efeitos da orientação de Vandaliel, Dark Demon Pass pode levar tempo, mas eles certamente seriam capazes de superar suas paredes. Na verdade, foi devido aos efeitos dessa habilidade que Palvina não havia encontrado uma parede de desenvolvimento até agora. Mas provavelmente seria melhor para você colocar esse esforço nos pisos mais rasos ou nas masmorras de classe C, acrescentou Isla. Então, isso é melhor afinal? É verdade que não podemos lutar como estamos agora, disse Palvina. A quantidade de pontos de experiência ganhos na batalha dependia de quanto cada um contribuía para a batalha. Alguém poderia ganhar mais pontos de experiência lutando repetidamente contra monstros mais fracos que alguém poderia derrotar por conta própria do que lutando contra inimigos poderosos contra os quais eles só poderiam contribuir com pequenos esforços. Havia uma maneira de superar barreiras de desenvolvimento à força usando inimigos que estavam muito além da própria capacidade, mas inimigos tão poderosos não eram tão comuns. Então, assim que sairmos da masmorra, devemos usar nossas cartas para ir para um andar que só tem monstros de até nível 7? Muse sugeriu. Nesta masmorra, podemos ter encontro surpresa com monstros de nível 8, disse Palvina.
Bem, encontros surpresa não são tão comuns, então tudo bem, eu espero, disse Privel. Terminou de comer, Rapiessage gemeu. Ir para cima? Perguntou Yamata. Como Rapiessage e Yamata terminaram de comer e todos terminaram de descansar, o grupo voltou para as escadas deste andar para voltar para fora por enquanto. A propósito, Gizania Dono, quando você começou a se referir a Vandalia Dono como Vandono? Muse perguntou. Não, é só que a princesa Cornelia disse que eu deveria me referir a ele de uma forma mais íntima. Mas eu não poderia chamá-lo de Vandono imediatamente, disse Gizania. Então você está praticando enquanto Vanco não está aqui, disse Privel. Eu não acho que Vanco se importaria, não é? Não, acho que não, disse Palvina. Enquanto isso, Vigaro e os outros estavam em um andar mais profundo, lutando contra uma horda de minotauros, monstros semi-humanos com cabeça de touro. Quando os ogros que habitam masmorras com layouts de espaço fechado, como cavernas ou ruínas, aumentam sua classificação de uma maneira particular, eles se tornam minotauros. Eles possuíam cabeças, cascos e rabos de touros. Sua aparência era consideravelmente diferente dos ogros e seus descendentes nasceram como minotauros em vez de ogros. Mas mesmo nos tempos atuais havia ogros que se tornavam minotauros à medida que seus níveis aumentavam. Sua classificação base era 5, mas os inimigos mais fracos contra os quais Vigaro e seus companheiros estavam lutando agora eram Minotaur Berserkers e Minotaur Shield Knights. Atrás deles estavam os magos minotauros de nível 8, e um general minotauro comandava a horda. Em termos de força individual, os grupos de ciclopes eram mais fortes, mas sob o comando e controle de um minotauro general com a habilidade de comando, a horda de minotauros era mais forte em geral. E como os monstros gerados nas masmorras criadas por Vandalion não tinham alma, sua coordenação não desmoronaria de raiva ou medo. Mas como o moral deles é fixo e não aumenta, é fácil lidar com eles depois que você se acostuma, comentou Basdia. É mais fácil de certa forma, concordou Zadiris. Não há mudanças em seus padrões de movimento, então é fácil dizer o que eles farão a seguir. Os dois estavam derrotando os minotauros um após o outro. O machado de Basdia, cujo poder foi aumentado por um encantamento, dividiu o escudo de um Minotaur Shield Knight e desviou a alabarda de um Minotaur Berserker, fazendo-a voar para o chão. Conteúdo patrocinado. Usando os efeitos da habilidade de revogação de canto, Zadiris lançou inundações de feitiços Light Blade e Light Cannon um após o outro para acabar com eles. É um pouco difícil para mim, disse o Duende Negro Braga em um tom amargo. Com sua agilidade excepcional como arma, ele normalmente enfrentava seus inimigos de forma ousada, deslizando em seus pontos cegos e rasgando seus pontos vitais. Ele era um mestre ninja goblin negro de nível 7 que era capaz de usar esse estilo de luta contra-intuitivo, mas estava um pouco perplexo sobre como deveria lutar contra uma horda de minotauros. Esses caras nem se mexem quando eu corto seus pescoços. Eles não vacilam mesmo quando eu corto suas artérias e o sangue jorra deles. Eles não param de lutar até o momento em que morrem. Os monstros em King's Dungeon são mais parecidos com mortos-vivos do que com King's Undead, ele disse. O estilo de luta de Braga era difícil de descrever como de um batedor, mas ele mostrava seu verdadeiro valor ao pegar seus inimigos de surpresa. No entanto, eram inimigos que não vacilavam mesmo quando pegos de surpresa. Inimigos que não paravam de lutar mesmo quando recebiam ferimentos fatais e estavam a segundos da morte. Parecia que ele estava confuso porque esses inimigos eram muito diferentes dos inimigos comuns. Não é bom se você destruir suas cabeças ou decapitá-los com um único ataque? Perguntou Basdia. Basdia, não tenho forças para isso. Posso cortar a cabeça, mas fico mais exposto, explicou Braga. Os crânios dos minotauros eram sólidos, seus pescoços grossos cobertos por músculos ainda mais resistentes que os ossos. Foi difícil para Braga matá-los no espaço de apenas alguns segundos com o método que Basdia havia sugerido. Então você não tem escolha a não ser atacar várias vezes em vez de acabar com o inimigo com um ataque. Aquele minotauro mago está tentando fazer o mesmo comigo, não é? Observe e aprenda, disse Eleanora. No momento em que ela terminou de falar, uma ponta de pedra apareceu do chão e empalou seu pé direito. Era um feitiço de atributo de terra lançado pelo mago minotauro. A ideia é parar meu movimento assim e deixar os poucos minotauros restantes na frente acabarem comigo, explicou Eleanora. Mas sua expressão não mudou.
Ela fez uso de sua habilidade de força sobre-humana para esmagar o espinho empalando seu pé e continuou avançando. Claro, uma quantidade considerável de sangue escorria de seu ferimento, mas como ela era uma vampira abissal, o sangramento parou em um instante devido à sua habilidade de regeneração rápida. Você entende? Eleanora perguntou a Braga, travando uma batalha feroz com o Minotaur Shield Knight com sua espada e escudo. Sim, mas tenho a sensação de que não ajuda em nada, disse Braga. Eleanora era uma marquise vampira de nível 11 e havia experimentado um grande número de trabalhos. Os minotauros não passavam de frituras para ela. Realmente, esses caras são boas referências. Especialmente a maneira como eles usam seus escudos. Eles podem ser melhores do que eu, disse ela. Mesmo que ela tivesse uma classificação alta como monstro, ela tinha a fraqueza dos níveis de suas habilidades relativamente baixas, exceto para a esgrima. Ela estava trabalhando com Braga e os outros para encontrar inimigos com habilidades iguais às dela, contra as quais ela pudesse praticar para superar essa fraqueza. Lá estavam os campos de treinamento onde ela poderia praticar batalhas reais contra os zumbis que eram heróis enquanto estavam vivos. Mas a diferença de níveis de habilidade entre ela e os heróis zumbis era muito grande, então ela não poderia usá-los como referência. Como esperado de inimigos conhecidos como Shield Knights, observou Eleanora. Cada vez que sua espada colidia com o escudo do Minotaur Shield Knight, produzia uma rachadura profunda nele, e então o escudo finalmente quebrou. Ela cortou o Minotaur Knight com sua espada e então decapitou o Minotaur Mage atrás dele com um único golpe. Uma expressão de transe apareceu em seu rosto enquanto ela chutava o torso do Minotauro Mago, que estava espirrando sangue como uma fonte. Como esperado de uma masmorra que Vandaliel-sama criou para nós. Ela exclamou. Eu posso sentir as expectativas de Vandaliel-sama de nos tornarmos mais fortes. Acho que a doença de Eleanora piorou recentemente. O que você acha, mãe? Basdia perguntou a Zadiris. Antes, ela era relativamente normal, exceto quando estava perto do menino, disse Zadiris. Exatamente o oposto de Isla. Basdia e Zadiris tiveram tempo para trocar suas opiniões sobre a excentricidade de Eleanora, já que os minotauros foram reduzidos a apenas alguns, incluindo o minotauro geral. Mas havia um homem cujo rosto estava constantemente com uma expressão difícil durante a batalha. Mu! Ele gemeu. Era Vigaro. Mas não era porque ele estava lutando com a batalha. Os 3 de seus 4 braços que não estavam segurando seu escudo estavam balançando machados habilmente. Minotauros eram frequentemente massacrados por um único de seus golpes. Mas Vigaro não sentiu nenhuma felicidade com isso, nem ganhou confiança em sua própria força. A ruga entre sua testa só continuou a se aprofundar. Algo está errado. Meus machados estão faltando alguma coisa. Ele gemeu. De fato, Vigaro estava em crise. Sua habilidade de técnica de machado atingiu seu limite de desenvolvimento de nível 10. Não havia outra maneira de desenvolvê-la além de despertar uma habilidade superior, mas Vigaro não conseguia entender o que era necessário para isso. Ele sentiu como se não estivesse longe de entender algo, como se as pontas de suas garras o alcançassem se ele estendesse a mão, mas estava um pouco longe demais para ele segurá-lo. Ele já estava nesse estado há algum tempo. Não é o suficiente. Balançando seu machado com raiva, ele partiu a cabeça do Minotauro General até seu peito. O robusto capacete de obsidiana do Minotauro General não era diferente do papel. Enquanto o sangue chovia sobre Vigaro, ele procurou o próximo inimigo, apenas para perceber que todos os minotauros haviam sido derrotados. Mu, ainda não está bom, ele murmurou. Achei que dessa vez daria certo, já que os inimigos eram monstros que também usam machados. Ele abaixou seus machados em desapontamento. Zadiris ficou na ponta dos pés para lhe dar um tapinha encorajador no ombro. Seja paciente, disse ela. O julgamento de Zacarta aparecerá este ano, mas não é como se a vida do menino fosse terminar aí. Vandaliel ressuscitaria Darcia e viveria feliz para sempre em Talosheim como imperador. O fim, não era assim que as coisas iriam terminar. É verdade que o julgamento de Zacart foi um ponto crítico na vida de Vandaliel, mas não era seu objetivo final. Sendo assim, Vigaro teria muitas oportunidades de lutar ao lado de Vandaliel no futuro. Vigaro entendeu isso. Você tem razão. Mas é simplesmente frustrante, disse ele. É como a sensação de ter um pedaço de carne preso entre os dentes que não consigo tirar, não consigo me acalmar. Ele não estava tentando se apressar,
mas parecia que estava irritado por não conseguir alcançar novos patamares com sua técnica do machado. Com sua habilidade, pode ser melhor para você treinar com os heróis zumbis do que com esta masmorra. Afinal, suas habilidades são confiáveis, disse Eleanora. Suas habilidades de combate são incríveis, mas não são boas referências para mim, disse Vigaro, balançando a cabeça com a sugestão de Eleanora. Como ele tinha 4 braços longos o suficiente para tocar o chão de pé, seu movimento e a maneira como ele usava seus machados eram muito diferentes dos humanos. Em momentos como este devemos deixá-lo continuar fazendo o que quiser, e ainda não terminamos este dungeon, então vamos ver como as coisas vão até derrotarmos o chefe do dungeon, disse Basdia. Mais importante, aprenda com o exemplo de Braga e vá ajudar a desmontar os corpos dos minotauros. Assim, as línguas de minotauro são as favoritas de Jadal, disse Zadiris. Com as palavras de Basdia, o grupo decidiu continuar observando a queda de Vigaro por enquanto e começou a desmontar os minotauros. Mesmo que seus objetivos fossem limpar o dungeon e melhorar a si mesmos, eles ainda queriam ganhar seu sustento. Conteúdo patrocinado. Foi decidido que os ferreiros de Talochein e da nação Draconid iriam estudar técnicas nas nações uns dos outros. O caril em pó seria exportado e os cozinheiros da nação Draconid iriam estudar em Talochein. Essas discussões correram bem, mas as outras conversas e ofertas de noivas dos 4 anciãos Draconid levaram muito tempo. Imperador Dono, que tal você levar minha neta assim que ela nascer? Claro, foi a princesa Levia quem desviou a maioria deles antes que Vandaliel tivesse que lidar com eles. Hoje, Sam, vamos discutir isso depois que ela nascer, disse ela. Na verdade, poderia ter sido mais difícil para Hoven, a quem estavam sendo feitas exigências irracionais. Hoven, você precisa de músculos. Se você ganhar mais músculos, pode ganhar o favor do imperador. Ji-sama, minha vida depende da velocidade da minha espada. Meus movimentos ficarão mais lentos se eu desenvolver músculos desnecessários. Você pretende desacelerar a espada de sua própria neta? À noite, Vandaliel foi convocado para o reino divino dos 4 guardiões Elder Dragões da nação Draconid, incluindo Lioen, o deus dragão com chifres de cristal. Como Gares, o deus dos guerreiros, eles tentaram dar um título a Vandaliel, Imperador Dragão, mas, infelizmente, isso falhou. Por quê? Talvez porque eu não tenha muitos dragões entre meus companheiros, sugeriu Vandaliel. Não importa o quão influentes fossem os seres que lhe concederam o título, um título muito contraditório à sua natureza não seria exibido em seu status. Parecia que isso era verdade para Vandaliel e o título de Imperador Dragão. Na verdade, mesmo incluindo os mortos-vivos entre os companheiros e subordinados de Vandaliel, havia poucos seres relacionados aos dragões. Havia os dinossauros Lizarmen, Armãs e Zombi, mas eles provavelmente eram considerados em uma categoria diferente dos dragões. O único dragão zumbi provavelmente era Léo. Não tem jeito. Em vez disso, aceite isso como um presente. Você deveria tirar isso de mim também. Os 4 Elder Dragões quebraram suas próprias escamas, garras e presas e os entregaram a Vandaliel. Eles lhe disseram que tornariam possível que ele se tornasse mais poderoso se fossem dados a seres adequados. Isso parece realmente doloroso. Você está bem? Perguntou Vandaliel. Os Elder Dragões estavam fazendo a mesma coisa que Gares, mas ao contrário dele, o que eles fizeram parecia visivelmente doloroso. Não é diferente de conceder proteções divinas. Não é um problema, respondeu Lioen. Vandaliel não fez reservas e levou-os. Claro, quando ele acordou não havia nada em suas mãos. No dia seguinte, Vandaliel e seus companheiros se dirigiram para a nação Merfolk, que ficava no extremo sul da Cordilheira Bondar, ainda mais ao sul do que a nação Magin. Ficou decidido que Vandaliel ficaria numa residência à beira-mar. Entre as raças criadas por vida que não possuíam um rank de monstro, os Merfolk eram os que mais diferiam em aparência dos humanos. Eles tinham os corpos inferiores dos peixes. Claro, eles passaram a maior parte de suas vidas na água, então a maioria das instalações da nação Merfolk estava debaixo d'água. No entanto, havia outras raças além dos Merfolk na nação Merfolk, então havia uma cidade em terra para eles também. Era lá que Vandaliel e seus companheiros ficavam, e onde conduziam discussões com as figuras proeminentes da nação Merfolk. Mas Vandaliel transformou sua língua com a probóscide do Rei Demônio e a colocou acima da superfície da água, permitindo que ele fizesse algo semelhante ao mergulho.
para olhar ao redor da nação Merfolk por conta própria. Bom dia, rei! Aonde você vai com esse tritão de tamboril? Um dos Merfolk exclamou, tendo confundido Vandaliel nadando silenciosamente com o Merfolk com as características de um peixe do fundo do mar porque havia um órgão luminescente do Rei Demônio no final de uma antena do Rei Demônio projetando-se de sua testa. Olá, sou o pescador Vandaliel, disse Vandaliel. Vandaliel dono, acredito que você possui a habilidade de visão no escuro. A iluminação é realmente necessária para olhar dentro do oceano? O Rei Merfolk perguntou, uma expressão séria em seu rosto. Desculpe, eu só estava brincando. A luz vai atrair peixes e plâncton e reduzir a visibilidade, então por favor, pare com isso. Vandaliel retirou rapidamente a antena. Ele olhou em volta e viu uma nação linda e maravilhosa com casas feitas de pedra e enormes conchas em espiral, decoradas com ornamentos de corais e algas marinhas. Mas a cidade estava concentrada em uma área mais rasa e mais próxima da terra do que Vandaliel imaginara. Entre as nações dentro da Cordilheira da Fronteira, esta nação era a única que não era espremida pelas montanhas, mas na verdade era cercada por penhascos, redemoinhos e mares do diabo, que eram perigosos ninhos do diabo nos oceanos. Assim, parecia que eles tinham que viver nos mares ao longo da borda do continente, incapazes de se aventurar no oceano exterior. E alguns entre os tritões que não são adeptos da natação, explicou Tristan, o deus dos mares, que convocou Vandaliel para seu reino divino na noite em que Vandaliel chegou à nação dos tritões. Ele era um deus subordinado de Peria, a deusa da água e do conhecimento, e um dos pais da raça Merfolk. Eles não são adeptos da natação, apesar de serem tritões? Perguntou Vandaliel. A parte inferior do corpo dos tritões é a mesma dos peixes, mas alguns deles têm a parte inferior do corpo dos cavalos marinhos e do tamboril. Eu vejo. Parecia que havia todos os tipos de Merfolk. Aqueles com a parte inferior do corpo de peixe eram proficientes em natação, mas parecia que não havia nenhuma regra que declarasse que todos os tritões eram bons em natação. Aliás, parecia que não havia Merfolk com corpos inferiores de crustáceos, mariscos ou águas-vivas. A propósito, eu queria te perguntar algo sobre sua orientação. Você não poderia mudar para Demon Dark Pass? Acho que seria uma boa mudança, pois poderia ser lido como Mameidou. TLN Dark Demon Pass igual que é lido como Meimadou. Ao mudar os dois primeiros kanji para seria lido Mameidou, que é semelhante à pronúncia katakana de sereia. É possível mudar o nome das próprias skills? Perguntou Vandaliel. Minhas desculpas, foi uma piada para me acalmar, disse Tristan. Agora vamos ao assunto principal. Tenho um pedido para você em relação aos meus antigos irmãos, Yupeon e os outros deuses que se juntaram às forças de Alda. Yupeon, o deus do gelo. Ele tinha sido um deus subordinado de Peria como Tristan, mas se juntou às forças de Alda, não de vida. Ele nunca entrou em contato direto com Vandaliel, mas seu espírito clone residia dentro da Idade do Gelo, a lança do artefato que era empunhada por Mikael, que havia sido um herói da nação Escudo Mirg enquanto ele estava vivo. A ressurreição de Darcia foi adiada porque aquele clone espiritual destruiu o legado de vida, o dispositivo de ressurreição, que foi mantido sob Taloshein. Além disso, ele insultou Vandaliel e destruiu Bon Wolf e Bon Monk, que mais tarde se tornaram Knoshen. No final, Vandaliel quebrou e destruiu o clone espiritual, mas esse incidente fez com que Yupeon, a fonte do clone espiritual, se tornasse um inimigo jurado de Taloshein. Mas como Yupeon era um deus, Vandaliel já havia pensado que não seria capaz de enfrentá-lo. Uma batalha contra Yupeon não pode ser descartada como impossível. Há coisas que podem e não podem ser perguntadas, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado, ele havia se lembrado de seu ódio e raiva contra Yupeon. Um número incontável de chifres e presas do Rei Demônio emergiu na superfície da alma grotesca de Vandaliel. Ele provavelmente pretendia reprimir sua raiva, mas Tristan sentiu uma grande pressão, incomparável à pressão que Lioen sentiu quando falou com Vandaliel de maneira inadequada. Era uma boa ideia diminuir a tensão com uma piada, pensou Tristan. Se for uma batalha contra os deuses de Alda, como a sua batalha contra Ravovifard, e eles se renderem e implorarem por suas vidas, quero que você os ouça. Pelo bem do mundo, disse Tristan. Pelo bem do mundo? Vandaliel repetiu. Isso mesmo. Nosso mestre Peria-sama caiu no sono e fui forçado a sair de minha posição como um deus da água por Alda.
Não deve haver deuses suficientes no mundo gerenciando o atributo da água agora. Os outros atributos estão em um estado semelhante, com exceção do atributo de luz. Como um dos generais do exército que estava do lado perdedor da batalha, Tristan não conseguia nem imaginar como Alda e seus subordinados estavam mantendo o mundo agora. Mas os grandes deuses estavam ausentes e os deuses subordinados do lado de vida foram exilados ou selados. Não havia dúvida de que não havia deuses suficientes agora. Os crentes dos deuses da facção de Alda ascenderam para se tornarem novos deuses nos últimos 100.000 anos. Mas tanto seus números quanto suas habilidades mal eram suficientes para dar aos deuses uma paz de espírito temporária. Se as forças de vida superassem as forças de Alda, não haveria deuses suficientes quando você e os outros retornassem às suas posições como deuses? Perguntou Vandaliel. Depois da batalha, mesmo que vencêssemos, muitos dos deuses do lado de Alda estariam exaustos, e nós também não sairíamos ilesos, disse Tristan. Portanto, quero evitar que muitos deuses se percam, embora eu ache que as coisas vão se manter juntas por alguns milhares de anos, mesmo que não haja deuses suficientes. E nós conseguiremos se Mehebevel, Fidrig e os outros participarem da manutenção do mundo, e se acostumar com a tarefa. A última parte era o plano se os deuses do lado de vida vencessem a próxima batalha. Os deuses malignos que já fizeram parte do exército do rei demônio, mas mudaram de lado, nunca estiveram envolvidos na manutenção do mundo. Os deuses do lado de vida esperavam que o mundo pudesse ser mantido se eles cooperassem. Como resultado, pode haver mais ninhos do diabo se formando, criaturas e plantas estranhas nascendo e fenômenos naturais bizarros ocorrendo, mas isso já estava acontecendo agora. Eles decidiram que isso seria melhor do que o mundo estar à beira da destruição. Entendo, disse Vandaliel com um aceno de cabeça. Eu entendo. Se eles se renderem, pensarei em aceitar seus pedidos de misericórdia. Agradeço a você, nosso campeão, disse Tristan, aliviado por Vandaliel ter concordado mais rápido do que o esperado. Xerxes, o deus das bandeiras de batalha, e Gares, o deus dos guerreiros, pensaram que seria impossível convencer Vandaliel e desistiram de tentar. Eles pensaram isso porque ouviram dizer que a personalidade de Vandaliel geralmente não permitia que ele descartasse seu ódio. No entanto, mesmo Vandaliel não estava tão determinado a se vingar a ponto de causar a destruição do mundo no processo. Mas havia um ponto em que ele não cederia. Mesmo que eu vença, provavelmente não será uma batalha fácil, disse Vandaliel. Não, acho que suas chances contra Yupeon são muito boas, disse Tristan. Yupeon tinha sido um dos deuses mais influentes entre os deuses subordinados de Peria, mas ele era quase igual a Tristan. Mesmo que a diferença tivesse crescido um pouco nos últimos 100.000 anos, ele sabia que era improvável que Yupeon tivesse ganhado tanto poder quanto Havovifard. Poderia ser uma história diferente se Yupeon descesse completamente em um navio neste mundo, mas se não fosse esse o caso, Vandaliel quase certamente seria vitorioso. Mesmo que seja esse o caso, não consigo imaginar que Yupeon e os outros deuses das forças de Alda se rendam tão facilmente. Na verdade, não haverá muitos que se recusarão a se render mesmo diante da destruição? Perguntou Vandaliel. Afinal, seus inimigos eram deuses. Eles tinham um senso de valores diferente do dos humanos. E até os humanos jogaram fora suas vidas por causa de sua religião. Vandaliel não podia imaginar que os deuses adorados por tais humanos se renderiam e se rebaixariam a negar seus próprios ensinamentos tão facilmente, mesmo que suas vidas estivessem em jogo. Nesse caso, não me importo se você devorá-los e destruí-los. Tudo o que eu queria dizer é que se eles se renderem, quero que você não tenha escolha, a não ser poupá-los, pelo bem do mundo, disse Tristan. Ele também sentiu ódio pela forma como foi tratado 100.000 anos atrás, e pela forma como os Merfolk, seus filhos, foram tratados desde então. Ele e os outros deuses já foram irmãos de armas. Mas eles eram inimigos agora. Se Yupeon e os outros se recusaram a mudar suas formas de pensar e insistiram em causar danos a seus filhos, chegar a uma decisão firme era coisa natural a se fazer como um deus. Fico aliviado em ouvir essa resposta, disse Vandaliel. No momento em que ele falou essas palavras, o reino divino de Tristan, semelhante a um recife de coral, desapareceu e desapareceu. Parecia que a audiência havia acabado. No entanto, Vandaliel não perdeu a consciência. Normalmente ele perdia a consciência quando voltava de um reino divino, e seria de manhã quando ele acordasse.
Ele se perguntou se havia sido convocado para o reino divino de outro Deus, mas também não parecia ser o caso. Ele não estava perdendo a consciência, mas estava rapidamente se tornando menos claro. Ele estava em um estado em que não tinha nenhum sentido e sentia que seus pensamentos também estavam ficando mais aborrecidos. Entendo, então isso é um sonho. Vandaliel percebeu que estava tendo um sonho pela primeira vez em muito tempo. Ao mesmo tempo, ele também percebeu que as protuberâncias e escamas que havia recebido de Gares, Lioen e os outros estavam em suas mãos. Como sua mente estava embotada, ele não conseguia pensar no significado disso, mas havia algo como um caminho à sua frente, então Vandaliel começou a rastejar por ele. Nome, Braga Rank, 7 raça, Black Goblin Ninja Master Level, 75 habilidades passivas, Dark Vision Status Effect Resistência. Level 4 Enhanced Agility, Level 6, Level Up. Intuição, Level 5, Level Up. Detectar presença, Level 6, Level Up. Valores de atributo fortalecidos quando equipado com Ninja Equipment Medium, habilidades ativas. Short Sword T-Chic, nível 8, Level Up. Lançamento, nível 6, Level Up. Silent Steps, nível 8, Level Up. Armadilha, Level 5, Level Up. Desmontagem, Level 5, Level Up. Desbloqueio, Level 4, Level Up. Ultrapassar limites, Level 4, Level Up. Técnica assassina, Level 3, novo. Ultrapassar limites, ferramentas ninja nível 1 novo. Coordenação nível 3, novo. Habilidades únicas, Human Slayer, nível 4, Level Up. Conteúdo patrocinado. Privel, que havia acampado em um andar cerca de 10 andares acima de onde lutou contra os Ciclopes, acordou do estranho sonho. Conteúdo patrocinado. Tendo recebido um cristal e presas de um enorme Vancum, não posso dizer muito sobre Isla. Normalmente, não seria um Vanco adulto aparecendo em seus sonhos? Um Vancum do tamanho de uma montanha em forma de criança de repente veio brincar. Esse era o tipo de sonho que tinha sido. Bem, não é tão estranho ter um sonho estranho, certo? Ela pensou, e então se levantou. Ela se espreguiçou e abriu os olhos. Talvez seja culpa daquele sonho estranho. Minha cabeça está girando. Monstros? Privel ficou surpresa ao ver que havia pequenos dragões caídos no chão ao seu redor. Os dragões, cujas pálpebras estavam fechadas, acordaram e começaram a chorar de surpresa. Xaa! Jiao? Nesse momento a visão de Privel distorceu e ela entrou em pânico. Eu estou cercado? Onde está todo mundo? Eu tenho que ir embora. Privel começou a treinar não apenas em magia, mas também em habilidades de combate. Mas ela não era capaz o suficiente para lidar com o fato de estar cercada por inimigos em todas as direções. Ela começou a recitar um encantamento e tentou se distanciar dos dragões. Nesse momento, Isla apareceu por trás de Privel e deu-lhe um golpe na cabeça. Acalme-se, disse ela. Aku? Isla só se conteve um pouco. Privel cambaleou ao receber o golpe. E então Palvina, que aparentemente estava escondida em algum lugar, correu até ela e prendeu seus braços atrás das costas. O que você está fazendo? Perguntou Privel, se debatendo para tentar escapar dos braços de Palvina. Há dragões bem ali. Isso é o que estamos tentando dizer a você, olhe atentamente. Olha de onde vêm os dragões, disse Palvina. Pela primeira vez, Privel notou que algo estava estranho. Os dragões choravam, mas não tentavam atacá-la nem a Palvina que a segurava. Olhe de perto, disse Isla. Aqui. Ela pegou a cabeça de um dos dragões e a ergueu para que o perplexo Privel olhasse de perto. De onde eles estão vindo, você diz? Privel murmurou. Os dragões eram menores que os Vivern, pequenos o suficiente para ela segurar em seus braços. A cabeça, que tinha dentes afiados e chifres, continuava em um pescoço. E quando Privel olhou além disso, ela viu que não estava conectado a um corpo escamoso, mas a um tentáculo com o qual ela estava muito familiarizada. Dragões estão crescendo de mim? Não, as pontas dos seus tentáculos viraram cabeças de dragão, disse Palvina. As pontas dos tentáculos da parte inferior do corpo de Privel se transformaram em cabeças de dragões. Você está certo. Uau, parece estranho, disse Privel, dando um tapinha na cabeça do dragão na ponta do tentáculo que Isla estava segurando. Não era apenas que a ponta do tentáculo se assemelhava a uma cabeça de dragão. Sua superfície estava coberta de escamas duras e lisas, e os chifres e dentes eram claramente ossos, não massas de carne.
Privel viu seu próprio sorriso rígido na visão dos olhos do dragão, dizendo a ela que eles também eram reais. A razão pela qual sua visão foi distorcida desde que ela acordou foi porque ela de repente tinha 16 olhos extras. Parece que você se acalmou. Você verificou seu status? Perguntou Isla. Ah, vou verificar agora, disse Privel. Status. Minha classificação aumentou, e eu me tornei um Origin Scylla High Druid. As lendas contavam que alguns indivíduos Scylla do passado distante tinham pontas de tentáculos com a forma de cabeças de dragão ou lobo. Mas ninguém jamais havia visto tal Scylla na realidade. Mesmo na Guilda dos Magos, não passava de uma lenda registrada em um manuscrito antigo. Pensar que eu me transformaria em uma lendária Scylla, pensei que fosse apenas um sonho. Privel exclamou. Ah, então você estava sonhando afinal, disse Isla. Sim, o sonho desta manhã foi. Espere, por que você está tão calmo? Estou realmente chocado, sabe? Enquanto eu estava vigiando, seus corpos começaram a se transformar, então pensei que fosse esse o caso. Gizania e Muse estavam dizendo o mesmo também, explicou Isla. Entendo. Espere, Gizania e Muse cultivaram algo também? Onde eles estão? Privel perguntou. Isla disse que era perigoso, então nós os carregamos para longe enquanto você dormia, disse Palvina. Seus tentáculos se arrastariam no chão, então deixamos você sozinho, no entanto. Se vocês três entrassem em pânico ao mesmo tempo, teria sido difícil acalmá-los, então acordamos um de cada vez, disse Isla. Ah, você está certo. Isso pode ter sido perigoso, Privel concordou. Privel e Gizania eram poderosos devido a seus corpos grandes, e Muse tinha braços de foice com lâminas afiadas. Teria sido uma catástrofe se todos os três entrassem em pânico e se debatessem. Principalmente seria uma catástrofe para eles. Ila era muito mais forte do que qualquer um deles no combate corpo a corpo, e Palvina sairia ilesa se segurasse seu escudo Orixalcum e mantivesse distância. Não há problema em sair, chamou Palvina. Gizania e Muse, que se mantinham escondidos à distância, apareceram. Oh, parece que a transformação de Privel foi a maior, comentou Muse. O que aconteceu com seus tentáculos? Muse estava brilhando. Seus braços de foice e exoesqueleto verde se transformaram em um material semelhante à esmeralda. Conteúdo patrocinado. Eu acho que você mudou consideravelmente, Muse dono. Eu apenas criei alguns chifres, disse Gizania. Sua transformação não foi tão profunda quanto a de Privel ou Muse, mas chifres como os de um touro cresciam em suas têmporas. E a parte do corpo de Gizania da qual Privel sentiu uma sensação de ameaça parecia ter crescido ainda mais. A área do peito. Assustada, Privel olhou para o próprio peito, mas os objetos ali eram os mesmos de ontem. Ela olhou para cima e seus olhos se encontraram com os de Muse, que estava checando seu próprio peito da mesma forma. Por enquanto, acho que devemos reclamar sobre esse incidente com Vancouver, disse Privel. Eu concordo, disse Muse. Eles já tinham certeza de que seu súbito e estranho aumento de posto se devia à orientação do Vandaliel que havia aparecido em seus sonhos. Apesar de receber uma bênção imerecida na forma de orientação de Vandaliel-sama em seus sonhos, você deseja reclamar. Ah, eu deveria ter dormido também. Não, Palvina não conheceu em seus sonhos, então não havia garantia de receber sua orientação dormindo. Sim, acalme-se, disse Isla, acalmando-se. Eu vi Van, confessou Palvina. Eu recebi algo pontudo dele. As palavras chocantes de Palvina perfuraram os ouvidos de Isla. Palvina não possuía um rank monstro, então ela não poderia passar por um aumento no rank que mudasse sua aparência, mas parecia que ela realmente havia recebido a orientação de Vandaliel. Isla congelou por um momento, então seus lábios se curvaram para cima em forma de meia-lua e ela caiu na gargalhada. Cu. Tudo bem, lealdade não é algo que se jura por desejo de recompensa. Kufu. Kihili. Privel e os outros tremeram, sentindo o perigo em Isla e dando um passo para trás. Vocês, quando estiverem prontos, farei com que mostrem os resultados de seu aumento de classificação em batalhas reais, disse Isla. Em batalhas reais. Ainda estou me sentindo mal porque ainda não me acostumei com a minha visão. Privel protestou. Minha cabeça parece um pouco mais pesada. Não, minhas roupas também estão apertadas? Disse Gizania. Assim como ontem eu ajudarei se ficar muito perigoso, e também temos poções de sangue, então é perfeito. Agora então vamos. Isla declarou. Privel e os outros trabalharam duro para subir de nível hoje também sob a influência de Isla,
que parecia estar descarregando sua raiva sobre eles. Aliás, Milzy mudou de raça para Crystal Impusa, enquanto Gizania se tornou um Ushoni. Enquanto isso, o rugido alegre de Vigaro e o grito insatisfeito de Zadiris ecoaram em uma área mais profunda da mesma masmorra. O aventureiro da classe S, o Thunderclap Schneider, líder da Tempestade da Tirania, estava ocupado nos dias seguintes ao seu encontro com Farmão Gold e a entrega da mensagem de Hicklin. Ele estava fazendo seus relatórios para a Guilda dos Aventureiros e a Guilda dos Magos em sua cidade natal e lidando com os mercadores e nobres que o abordavam. Oficialmente conhecidos como seguidores de Alda no Império Amid, ele e seu partido eram heróis nacionais. A localização do continente negro era aproximadamente conhecida, mas uma rota segura de ir para ele não havia sido estabelecida. Apesar disso, Schneider e seu grupo voltaram em segurança. O contato foi frequentemente perdido com aqueles que se aventuraram lá, e aqueles que retornaram com segurança foram aqueles que observaram o continente negro de uma ilha próxima ou aqueles que apenas exploraram as bordas externas por um curto período de tempo. O continente negro ainda era um lugar envolto em mistério. Esperava-se deles um tremendo sucesso, como se fosse natural que tivessem sucesso. Plantas com usos desconhecidos, minerais não descobertos, informações e materiais de monstros que não existiam no continente Bangaia. E o mais importante, histórias emocionantes de aventura. Era natural que as pessoas se reunissem em Schneider e seus companheiros em busca dessas coisas. O grupo de Schneider não se dirigiu ao continente negro devido a um pedido, nem recebeu ofertas monetárias de patrocinadores. Assim, eles não tinham obrigação de divulgar qualquer informação às pessoas reunidas ao seu redor. Mas Schneider, que havia exercido seus numerosos privilégios especiais como aventureiro da classe S para proteger as raças de vida, precisava manter sua reputação externa. Schneider agarrava aqueles de quem não gostava com uma garra de ferro e os jogava no céu, mesmo que fossem nobres ou mercadores importantes, mas não podia expulsar todos que se aproximavam dele. Ele era capaz de pequenas quantidades de interação social. Claro, ele não podia falar sobre os eventos que ocorreram no continente negro. Farmão Gold era um velho companheiro de armas de Belwood, e no Império, ele era adorado como deus que governava o atributo fogo no lugar de Zantark. Se Schneider dissesse às pessoas que Farmão havia deixado Alda e estava trabalhando com Zantark, ele certamente seria rotulado de herege. Foi por isso que todo o grupo pensou em uma história para contar ao povo antes de voltar para casa. Eles contaram ao povo que haviam desembarcado no continente negro, mas acabaram em uma batalha contra um verdadeiro colosso liderando um bando de monstros nunca antes vistos, obrigando-os a fugir em sua nave. Era uma história um pouco patética, mas seria problemática se eles estimulassem as pessoas contando histórias de sucesso, causando um boom de exploração do continente negro, então não poderia ser evitado. Schneider e seus companheiros de fato trouxeram restos de monstros que nunca haviam sido vistos antes, então essa história foi suficientemente persuasiva. No mínimo, ninguém duvidaria da história, exceto o imperador Marshukzaro e seus vassalos próximos, que já suspeitavam que Schneider e seus companheiros serviam à vida. Eles contariam essa história falsa, gabando-se de que conquistariam o continente negro da próxima vez e zarparam mais uma vez. Eles receberiam a ajuda dos merfolk que outrora haviam protegido, retornando secretamente ao continente Bangaia, cruzando a cordilheira Bondar e encontrando Vandaliel. Esse era o plano de Schneider e seus companheiros. Isso foi incrível, Schneider murmurou. Sim, pensei por um momento que o Rei Demônio havia ressuscitado, disse Lissana, a encarnação de Jurizanapip, o deus maligno da degeneração e intoxicação. Os dois que haviam acabado de acordar na mesma cama estavam encharcados de suor frio. Eles respiravam pesadamente, ainda deitados na cama. Vocês dois, que tipo de sonho vocês tiveram? Perguntou o anão Merdin, que dormia na mesma cama. Ela olhou para eles como se estivesse olhando para algo incomum. Schneider e Lissana tinham sonhado que estavam simplesmente olhando para uma figura distante, enorme e grotesca que rastejava pelo chão. Mas eles sabiam que isso não era um mero pesadelo. Eles haviam se visto durante o sonho. Um sonho profético? Era estranho que não houvesse sinais do mal, o que você acha? Schneider perguntou depois de descrever brevemente o sonho. A coisa mais estranha sobre aquele sonho é que não havia sinais do mal, disse Lissana. Os olhos de Merdin se estreitaram, e então ela deu um suspiro.
Você viu Lissana também, então isso não significa que era um deus maligno da facção de vida? Parece que sua aparência era bem diferente da que você conhecia, no entanto, ela disse com uma expressão séria. Havia contos de deuses se fundindo com deuses malignos durante a batalha contra o exército do Rei Demônio, e o grupo de Schneider os ouviu da própria Lissana. Era possível que os deuses esgotados de seu poder durante a batalha contra Alda 100.000 anos atrás tivessem feito a mesma coisa. Isso foi o que Merdin pensou, mas Lissana balançou a cabeça. Conteúdo patrocinado, isso não foi uma fusão. E havia a presença do Rei Demônio. Mas por alguma razão, não parecia desagradável, disse Lissana. Mesmo que estejamos cobertos de suor frio agora. Sim, se fosse um deus, teríamos certeza. Mas com isso dito não era a forma de uma alma humana. O que era isso? Por enquanto não parece uma ameaça para nós, disse Schneider. Durante anos ele lutou contra ameaças que o aventureiro médio nunca enfrentaria. E no entanto isso era o que seus instintos lhe diziam. Vamos apenas atravessar a Cordilheira Bondar o mais rápido possível. Acabei de perceber que vimos aquela coisa na direção da Cordilheira Bondar a partir deste leito, disse Schneider. Eu me pergunto se podemos ir este ano. As 15 espadas destruidoras do mal são irritantes, disse Merdin. Se levarmos em conta nossas estratégias de desvio, pode ser no ano que vem, disse Lissana. Na manhã seguinte, Vandaliel e seu grupo partiram da nação Merfolk e se dirigiram para a última nação a ser visitada, a nação Darkef. Ledion se teletransportou até eles para relatar que haviam entregado com sucesso a carta de Cesare e Kar à família de Condes Legston. Jack e o resto de nós entregamos a carta corretamente, disse Jack. Colocamos golems de vigilância e mortos-vivos para usar como pontos de teletransporte dentro e fora da cidade, disse Plutão. Obrigado pelo seu trabalho árduo, disse Vandaliel. Cesare, Kar e eu iremos com você para receber a resposta deles. Como a família Legston agiu depois de receber a carta determinaria seu futuro. Embora Vandaliel já tivesse prometido a Kar que os persuadiria, era apenas uma questão de qual método de persuasão seria usado. Espero que possamos ouvir uma boa resposta, no entanto. Eu não gostaria de ter que fazer nada violento com um casal que acabou de ter um bebê, acrescentou Vandaliel. Enquanto Kar servia no forte na região de Sauron, ele recebeu notícias de seu irmão mais velho Alçad, que era o atual Conde Legston, de que sua esposa havia engravidado. Ele não recebeu mais informações desde que partiu para Talosheim, e foi feito para parecer que ele havia morrido, mas supondo que nada tivesse acontecido, o bebê deveria ter nascido saudável. A assistência médica ainda não era desenvolvida neste mundo, mas uma família com o posto de conde tão alto quanto o de conde seria capaz de receber apoio de magos durante o parto, mesmo que a família estivesse em declínio. O bebê provavelmente estava bem. No mínimo, houve a confirmação do Ema de Ledion, que possuía o poder de aprender os nomes dos mortos, de que não houve mortes de ninguém relacionado à família Legston nos últimos tempos. Pensando bem, o bebê já deveria ter nascido. Você viu isso? Perguntou Vandaliel. Mas parecia que Ledion não estava nem um pouco interessado no bebê. Me desculpe, eu esqueci sobre isso. Nós pensamos que realmente não importaria se ele estivesse morto. Pensando bem, pode ter havido um quarto que parecia o quarto de uma criança quando entramos na mansão. Talvez o bebê estivesse lá dentro. A tarefa deles era apenas entregar a carta. Eles não sentiram nenhuma necessidade de checar o sobrinho ou sobrinha de Kurt. Mais importante, você tem certeza de que não teria sido melhor cortar a cabeça daquele marechal enquanto estávamos lá para entregar a carta? Perguntou o fantasma. Acho que teríamos conseguido, se pudéssemos encontrá-lo. O que Ledion estava interessado era o Thomas Palpape, o atual marechal da nação Escudo Mirg. Ele possuía conexões com os vampiros que serviam ao agora falecido vampiro de raça pura Gubamon. E ele era o homem puxando as cordas por trás da conspiração maçante para matar Vandaliel e Darcia. Depois disso, ele ajudou a enviar uma força de extermínio para a floresta de Vilsnesh, onde o assentamento de Gous de Zadiris vivia. Ele era um inimigo de Vandaliel, embora indireto, e uma figura importante envolvida nos assuntos militares de uma nação que era inimiga de Talosheim. Não é um bom momento agora, disse Kimberley, respondendo no lugar de Vandaliel. Se nos livrarmos dele, as suspeitas recairão sobre a família do mestre Kurt. E Sua Excelência, o Marechal, já está em uma situação desesperadora, então não há razão real para apressar as coisas matando-o.
Como ex-soldado do exército do Império Amid, Kimberley sabia de alguns detalhes sobre a situação da nação do escudo Mirg. Com base nesses detalhes, Palpap já não era mais uma ameaça para Vandaliel e seus companheiros. Mesmo que ele quisesse despachar um exército, Boz já selou o túnel que os deixaria atravessar a Cordilheira Bondar com segurança. E ele nem mesmo tem um exército para despachar para começar, disse Kimberley. Em alguns meses, seria 4 anos atrás que a expedição da Nação do Escudo Mirg para Taloshen falhou. Parecia que o buraco deixado pela aniquilação dos soldados de elite do exército da expedição, incluindo a Ordem dos Cavaleiros dos Touros Negros, ainda não havia sido completamente preenchido. Depois que o Conde Palpap recuperou a posição de marechal, ele trabalhou para tirar velhos soldados da aposentadoria para treinar novos e reunir indivíduos talentosos de todas as regiões. E um exército de cerca de 1000 pessoas estava tomando forma. Mas foi pouco mais do que para mostrar. Esse era o tipo de estado em que estava. Para começar, o exército da expedição não estava servindo para proteger a nação em tempos de paz. Havia soldados suficientes deixados para trás para defender a nação no caso de eventos imprevistos, como ataques de monstros, aparições de espécies de monstros designadas por desastres ou ataques do reino de Orbaum. Assim foi possível para o Conde Palpap despachar este exército de 1000 homens, desde que ele não enviasse nenhum outro soldado com eles. Mas era improvável que o rei da nação do escudo Mirg ou o próprio conde permitissem isso. Considerando a derrota esmagadora que haviam sofrido antes, não havia como esperar resultados de um exército ainda menor que o anterior que teria que cruzar a cordilheira por uma rota muito mais perigosa. Mas a opinião pública pode apoiá-los. Querendo vingança pelo que aconteceu há 4 anos, disse a princesa Levia. Não acho que seja esse o caso, Levia. A região de Sauron foi retomada pelo reino, então o território do reino é adjacente à fronteira da nação do escudo Mirg novamente. Eles não gostariam que o exército estivesse bem preparado lá, em vez de partir para uma expedição, disse Kimberley. E deixamos a nação do escudo Mirg há muito tempo, então não temos medo de sua influência como um nobre, e ele não pode nos tocar agora que estamos do outro lado da cordilheira, o pobre marechal. Sam. Quase sinto pena dele, disse Darcia. Eu me pergunto que tipo de cara o Conde Sam faria se soubesse que Darcia Sama, aquele morto por sua conspiração, estava sentindo simpatia por ele? Disse Saria com um sorriso amargo. Nós nem sabemos como é o rosto dele, nem Sam, Rita apontou. Mas agora que penso nisso, ele tinha conexões com os vampiros que serviam a Gubamon, não tinha? Bokshan se livrou de Gubamon, mas como estão as coisas entre ele e os vampiros agora? Perguntou Saria. Eu me pergunto. Você sabe alguma coisa sobre isso, Belmondono? Sam perguntou. Belmont pensou por um momento. O status de conde é o mais alto grau de nobreza na nação do escudo Mirg. Isso é apenas uma presunção, mas é improvável que Birkini, o último vampiro de raça pura que adora o deus maligno da vida alegre, pudesse ignorá-lo. O conde deve ter conexões com os subordinados de Birkini agora, ela disse. Ara Palpap estava sendo tratado como um alvo de simpatia, mas não havia como mudar o fato de que ele era um nobre proeminente na nação do escudo Mirg. Conteúdo patrocinado. Birkini provavelmente também estava lutando com a reestruturação de sua organização após a morte de Gubamon. Então havia uma grande chance de que seus apoiadores sem importância fossem abandonados. Mas ele teria pelo menos priorizado pessoas influentes como Ara Palpap e enviado outro vampiro para fazer contato com ele. Isso era o que Belmont suspeitava. Claro, mesmo que seja esse o caso, é difícil acreditar que ele representa uma ameaça para Dana Sama, disse ela. Ele não possui nenhuma informação relevante para passar para Birkini. Neste momento, Vandaliel e seus companheiros não haviam entrado na nação do escudo Mirg, exceto Ledion, que entregou a carta à família de Condes Legston. Era por isso que Ara Palpap não tinha nenhuma informação para vazar. Mas seria uma visão desagradável ver a nação do escudo Mirg reconstruir seu exército porque o deixamos sozinho. E seria fácil descobrir onde ele está enquanto está ocupado reconstruindo o exército. Então acredito que seja melhor nos descarte-o quando Dana Sama achar conveniente, concluiu Belmont. Era assim que Thomas Palpap era insignificante para Vandaliel e seus companheiros, que já haviam feito uma declaração informal de guerra contra o Império Amid que a nação escudo Mirg serviu e derrotou 2 vampiros de raça pura.
Então suponho que iremos nos livrar dele assim que a família de Condes Legston for persuadida, disse Vandaliel. Mas existe a chance de que eles preparem uma armadilha antes de nos livrarmos do Conde Palpape, então não podemos baixar a guarda. E de acordo com Eleanora, Birkine é o tipo que faz esse tipo de coisa. Entendo, então há uma chance de sermos emboscados. Tudo bem. Não vamos chegar perto dele, disse Ghost. Era incerto se o próprio Thomas Palpape estava ciente disso, mas sua vida estava em um estado precário. Com essa discussão encerrada, Ledion se teletransportou de volta para Talosheim e o grupo de Vandaliel chegou à nação Darkef. A nação Darkef estava no centro da região cercada pela Cordilheira Bondar, ao norte de Vidas Reshingron. Era uma nação conhecida como a Nação do Túmulo, construída em torno de uma masmorra chamada Cemitério do Labirinto. As pessoas que provavelmente eram as figuras proeminentes da nação Darkef se reuniram e deram suas bênçãos a Vandaliel. Bem-vindo, Santo Filho. Nós, Elfos Negros, damos-lhe nossas sinceras bênçãos ao assumir seu lugar como imperador. Os Elfos Negros desta nação são ainda mais diferentes de mamãe do que eu esperava, pensou Vandaliel. Quando ela estava viva, a personalidade de Darcy era relaxada e ela usava roupas altamente reveladoras, embora não tão reveladoras quanto as dos Ghouls. Mas muitos dos Elfos Negros desta nação usavam túnicas com capuzes cobrindo os olhos. Não era possível ver seus rostos sem espiar por baixo dos capuzes, e nem mesmo os contornos de seus corpos podiam ser vistos. Então era impossível dizer o gênero apenas olhando para eles. Os Elfos Negros até usaram essas roupas na festa da vitória no reino dos nobres orcs, mas Vandaliel não tinha pensado que os habitantes de toda a nação estariam usando túnicas pretas com capuz. Pessoal, essa é a maneira nativa de se vestir nesta nação? Darcia perguntou, incapaz de suportar essa estranha atmosfera. Este é o uniforme da nossa nação. Afinal, toda a nação está de serviço para receber nossos convidados. Um dos Elfos Negros respondeu. Nossos ancestrais são o clã que se voluntariou para manter as terras de descanso de vida. Há registros que dizem que começamos a usar essas roupas de plantão como forma de luto também, disse outro. Parecia que as vestes pretas de aparência suspeita eram apenas uniformes. Também costumamos usar esse uniforme após a batalha. Sentimos que a inquietação em nossos corações que vem depois da batalha diminui quando os usamos. Não havia tal costume em sua terra natal, Darcia Dono? Perguntou um jovem elfo negro. Não na floresta que era minha terra natal, disse Darcia. Não havia uniforme algum. A propósito, tudo bem se eu perguntar que tipo de roupa você está usando por baixo dessas vestes? Não há problema em responder a esta pergunta. Todo mundo está vestindo as roupas que eles gostam. Os Elfos Negros tiraram suas vestes. Eles revelaram sua pele cor de chocolate, orelhas longas e pontudas e traços faciais bem torneados. Muitas das roupas usadas sob os mantos eram leves. Alguns dos Elfos Negros usavam armaduras de metal ou couro, mas a maioria usava roupas tão reveladoras quanto as de Darcia. Agora então vamos guiá-lo para o local de descanso da deusa e seus campeões. Ah, e eu sou o atual chefe desta nação, Gizan, disse o jovem com quem Darcia estava conversando, sua atitude anteriormente profissional mudando completamente enquanto ele acenava para o grupo com a mão. Os Elfos Negros também se despediram. Eles são como pessoas completamente diferentes, observou Belmont. Parece que eles ficam mais reservados no momento em que tiram os uniformes, disse Sam. Belmont e Sam parecem perplexos com a forma como os Elfos Negros mudaram, mas Vandaliel gostou do atual Gizan e dos outros Elfos Negros mais do que como eles estavam se comportando antes. Bokshan parece feliz, disse Rita. É porque você pode ver seus músculos? Perguntou Saria. Não, é porque eles são mais parecidos com a mesma raça da mamãe agora, disse Vandaliel. Ele pensou na floresta Darkef que ele e Darcia deveriam ter ido se Darcia não tivesse sido capturada pelo grupo de Heinz e morta pelo sumo sacerdote Gordon. Esta nação estava originalmente dentro do cemitério do labirinto. Disse que Gufagar colocou seus maiores esforços no cemitério labirinto entre as masmorras que ele criou antes do julgamento de Zakart. É aqui que nossos ancestrais ganharam força e construíram esta nação fora do dungeon como é hoje. Giza explicou por cima do ombro para Vandaliel atrás dele como um guia turístico. E o cemitério do labirinto também é a única maneira de entrar com segurança no campo de descanso de vida, que fica ao sul desta nação.
Após sua derrota na batalha contra Alda 100.000 anos atrás, Vida caiu no sono imediatamente após criar a Cordilheira da Fronteira Leste e Oeste. Foram os deuses, incluindo Gulfaggar e os vampiros de raça pura sobreviventes, que construíram um local de descanso como um terreno ritual para a barreira que protegia os restos mortais de Vida e Zakart e protegia o interior da Cordilheira da Fronteira de Alda e Rodcourt. As áreas de descanso da Vida foram criadas como a instalação mais importante na região cercada pela Cordilheira Bondar. Era uma fortaleza robusta e perigosa que não permitia que ninguém invadisse seu interior. A entrada que permitia a passagem para o terreno de descanso era um portão que ligava dois espaços separados, construído na parte mais profunda do cemitério do labirinto. Os registros dizem que o terreno de descanso foi construído muito resistente, tornando impossível para qualquer um, exceto Gulfaggar, entrar e sair. Assim, ele não teve escolha a não ser criar uma nova entrada, disse Gizan. E os elfos negros aparentemente foram feitos para viver aqui para realizar rituais e limpar o interior dos terrenos de descanso. Depois disso, Gulfaggar criou masmorras na nação Kijin e na nação Draconid como ele desejava, e uma vez que a tarefa foi concluída, ele ficou imóvel como uma pedra e caiu no sono. Esse sono durou até aproximadamente 100 anos atrás, quando ele criou o julgamento de Zakart e começou a vagar pelo mundo com ele. Há um pátio estranho em frente ao cemitério do labirinto, não é? Foi aí que Gulfaggar dormiu. Todos ficaram surpresos quando ele de repente começou a se mover 100 anos atrás, disse Gizan. Então quem é a divindade guardiã desta nação? Darcia perguntou. Não há nenhum problema nisso. Gulfaggar disse a outros deuses para se tornarem a divindade guardiã desta nação antes que ele caísse no sono. Gulfaggar nunca foi a divindade guardiã, mas embora ele tenha falado essas palavras, ele aparentemente caiu no sono antes de esperar por uma resposta. Está escrito em tábuas de pedra que houve divergências sobre quem se tornaria nossa divindade guardiã, disse Gizan. Parecia que Gulfaggar tinha uma personalidade muito descontraída. A propósito, qual é a dificuldade do dungeon? Perguntou Vandaliel. Os monstros que aparecem dentro deles são principalmente de nível 3 ou 4. Eu acredito que é o que todos chamariam de dungeon de classe D. Existem 20 andares. Seus layouts são florestas brilhantes ou montanhas, com apenas o primeiro andar tendo um lago. Além disso, há um monumento de pedra para Zakart em cada andar, disse Gizan. Isso não é muito parecido com um cemitério, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Sim, mortos-vivos também não aparecem dentro do dungeon. Parece que Gulfaggar pretendia que colhêssemos flores e frutas para oferecer a Zakart dentro desta masmorra. Agora então chegamos à entrada. Não acredito que ninguém presente terá problemas, mas vou orientá-lo de qualquer maneira. Com Gizan liderando o caminho, o cemitério labirinto foi limpo em menos de algumas horas. Eles pegaram o caminho mais curto com menos batalhas de monstros, ignorando os baús de tesouro ao longo do caminho. Gizan colocou uma medalha com o símbolo sagrado de vida gravado sobre o altar ao qual eles chegaram na parte mais profunda da masmorra, e um portão entre dois espaços separados apareceu. À nossa frente está o campo de descanso da vida. Vandaliel murmurou. Seu senso de si mesmo adorando vida era fraco. Ele simplesmente continuou o costume de apertar as mãos antes das refeições que aprenderá na terra. Mas agora que ele estava prestes a entrar no lugar onde a deusa descansava, ele se sentia nervoso. Ele foi casual ao encontrar Fidirg, o deus dragão dos 5 pecados, mas desta vez, ele encontraria um dos grandes deuses que criaram o mundo, a mãe de todas as raças de vida. Não estava nem perto de ser a mesma coisa. Existe algum tipo de etiqueta que eu preciso manter em mente? Perguntou Vandaliel, sem querer ser grosseiro de forma alguma. Nada em particular fora do que seria considerado bom senso, respondeu Gizan. Pegadinhas como grafite são proibidas e você não deve jogar lixo dentro de casa. Não há muito mais do que isso. Para nós, é obrigatório o uso do uniforme durante as tarefas de limpeza. Indulgente como sempre, bem, isso é um alívio. Vandaliel deu um suspiro de alívio e entrou pelo portão. O cenário e seus sentidos mudaram completamente. Plantas de todos os tamanhos, flores desabrochando e frutas cresciam até onde a vista alcançava. Havia uma fonte na qual vários pássaros e animais descansavam, e a luz do sol quente brilhava no céu. Obrigado por ter vindo, disse uma voz. Havia 2 tronos bem à frente de Vandaliel. Um esqueleto vestindo uma armadura podre estava apoiado nas costas de um,
enquanto uma jovem estava sentada no outro. Ela parecia ser uma menina inocente, uma mulher adulta e uma mulher madura, tudo ao mesmo tempo. Mas o que era certo era que ela tinha uma beleza gentil. No entanto, ao mesmo tempo ela parecia lamentável. Várias estacas grossas foram cravadas em seus membros que sem dúvida já foram lindas, e havia feridas que pareciam ter sido feitas com uma espada por todo o corpo. Ainda havia sangue fluindo deles. As flores, peles de animais e penas de pássaros de seu vestido estavam tão manchadas que era impossível dizer de que cor eram originalmente. Mas ela estendeu a mão para Vandaliel e falou com ele, como se não sentisse nenhuma dor por causa dessas feridas. Primeiramente, deixe-me expressar minha gratidão. Obrigada por ouvir meu pedido, disse ela. Vandaliel não sabia por que estava sendo agradecido. Mas ele tinha certeza de uma coisa. Esta era a vida, a deusa da vida e do amor. Nome, Privel idade, 17 anos título, nenhum classificação, 6 raça, origem Sila Haidrud nível, 0 cargo, usuário de cristal nível de trabalho. 45 histórico do trabalho, aprendiz donzela do santuário, mago, mago espiritual habilidades passivas, força sobre-humana. Nível uma adaptação à água visão no escuro, transformado de visão noturna. Habilidade física aprimorada, metade inferior do corpo, nível 4, level up. Secreção de tinta, nível 3, level up. Recuperação automática de mana, nível 4 novo. Taxa de recuperação de mana aumentada, nível 3, novo. Ampliação de mana, nível 2, novo. Habilidades ativas. Agricultura, nível 4 desarmado técnica de luta, nível 3, level up. Dança, nível 4, level up. Canto, nível 2 desmantelamento, nível 2, level up. Magia sem atributo, nível 2, level up. Água, atributo mágico, nível 5, level up. Arf Attribute Magic, nível 4, level up. Controle de mana, nível 4, level up. Revogação de canto, nível 1 novo. Magia espiritual, nível 4, novo. Processamento de pensamento paralelo, nível 1 novo. Habilidades únicas. Proteção divina de Merebeveu, proteção divina de Jugarion, novo. A classificação de Privel aumentou, e ela se tornou uma Origin Sila após receber a proteção divina e orientação de Jugarion, o deus dragão das 8 águas. Um dos guardiões do dragão ancião da nação Draconid. As pontas de seus tentáculos se transformaram em cabeças de dragão. A julgar por este fato, o lendário Sila, cujos tentáculos dizem ter sido cabeças de dragão ou lobo, provavelmente eram aqueles com a proteção divina não apenas de Merebeveu, mas também de um dragão ancião ou rei fera. A razão pela qual Privel foi capaz de receber a proteção divina de Jugarion, apesar de não ser um de seus seguidores, foi porque Vandaliel deu a ela as escamas e presas de Jugarion diretamente em um sonho. Seu treinamento duro foi focado principalmente em magia, mas com esse aumento de classificação, pode-se esperar que ela também melhore em combate direto. Mas neste momento ela não está acostumada com os novos órgãos que ganhou, então não é aconselhável que ela se envolva em combate desarmado. Conteúdo patrocinado.